Fala galera, aqui é o Ítalo, vocês provavelmente já me conhecem e hoje a gente vai estar falando sobre modelagem dos dados. Uma das primeiras coisas que a gente aprendeu foi como abstrair as coisas do mundo real para o mundo virtual. A gente identificava quais eram as entidades que participavam daquele contexto, identificávamos as propriedades dessas entidades e as ações que elas poderiam realizar no software. E a gente não aprendeu isso à toa, a gente vai usar isso para poder construir a base da nossa aplicação, para ajudar a gente a construir o nosso banco de dados. Por isso, um banco de dados tem que ser bem estruturado para conseguir atender às demandas de uma aplicação. E toda essa estrutura do banco de dados começa na modelagem do banco. Por isso, essa fase é muito importante. Vamos então treinar um pouco fazendo um exemplo. Pegando o Facebook como exemplo, a gente pode identificar duas entidades muito presentes nesse software, que são os usuários e os posts. Usuários são pessoas, assim como eu e você, que acessam o Facebook, e os posts é quando a gente escreve algum texto e manda publicar lá no Facebook. A título de exemplo, vamos simplificar a nossa abstração e vamos considerar que os usuários possuam apenas nome e e-mail e os posts possuam apenas autor, que é o usuário do Facebook que criou aquele post, e o conteúdo do post. No modelo relacional, a gente tenta identificar as entidades que participam do contexto e as relações que essas entidades têm, ou seja, como essas entidades conversam nesse sistema, quais são os relacionamentos que essas entidades têm. As entidades a gente já identificou, que no caso são os usuários e os posts, para esse exemplo. Então, uma relação que o usuário tem com o post, por exemplo, é a de criação, ou seja, um usuário pode criar um post. Isso é uma relação entre duas entidades, a entidade usuário e a entidade post. Outra relação que essas entidades possuem é a de curtir, ou seja, um usuário pode curtir um post. Isso também é uma relação entre essas duas entidades. Então, nesse exemplo, a gente tem as entidades usuário e a entidade post. Essas entidades se relacionam de duas formas possíveis. Um usuário pode criar um post, e um post tem um conteúdo, e vários outros usuários podem curtir um post. Então, criar um post e curtir um post são duas possíveis ações que vão ser realizadas naquele software. Então vamos lá. A gente identificou duas entidades. O usuário, que possui nome e e-mail, e o post, que possui um autor, que é um usuário, e um conteúdo. As relações que nós identificamos entre essas duas entidades são as seguintes. A primeira é criar um post. Um usuário cria um post. O próximo passo da modelagem é a gente identificar a cardinalidade da relação entre as duas entidades. Como assim cardinalidade? É só a quantificação dessa relação. Ou seja, um usuário pode criar quantos posts? Vários, certo? Se você abrir o seu Facebook, você pode ir lá e criar quantos posts você quiser. Então, a título de modelagem para o banco de dados, a gente fala que um usuário pode criar vários posts. E a gente representa isso na modelagem aqui com esse Nzinho, que significa que um usuário pode criar N posts. A gente faz a ida, ou seja, de usuário para post, e também faz a volta, de post para usuário. Um usuário pode criar N posts. E um post só pode ser criado por um usuário. Beleza? Tem que fazer a ida e a volta para identificar a cardinalidade dos dois lados da relação. Isso é muito importante para a gente poder criar o nosso modelo de dados do banco. Então, um usuário cria N posts e um post só pode ser criado por um usuário. Faz sentido? No Facebook não tem como você chamar o seu amigo lá e falar, vamos criar aqui um post em conjunto. O post só é de uma única pessoa, de um único usuário. Então, a gente descreve isso aqui na modelagem com esse 1 aqui do lado de cá. Então, a ida e a volta. Vamos fazer a mesma coisa para outra relação, que é a relação de curtir um post, ou seja, um usuário curte um post. E no Facebook, um usuário pode curtir N posts também. Um usuário pode curtir vários posts. Quantos posts ele quiser, ele pode ficar lá curtindo, de várias pessoas.
Então, um usuário pode curtir vários posts, pode curtir N posts. Agora, a volta de post para o usuário é a seguinte: um usuário ele pode curtir N posts e um post pode ser curtido por N usuários também. Ou seja, um usuário pode curtir vários posts e o mesmo post pode ser curtido por diversos outros usuários. Então, tem um Nzinho aqui também do lado do usuário. Identificamos então agora a cardinalidade das relações entre as entidades que nós identificamos. E isso é muito importante para a gente continuar a nossa modelagem. Na terminologia de banco de dados, isso que a gente acabou de fazer se chama modelo conceitual, ou seja, é um modelo, é um conceito de como as entidades que estão presentes nesse software vão se conversar no banco de dados. Então, identificar as entidades que participam do contexto que a gente está trabalhando e as relações entre essas entidades, bem como a cardinalidade entre essas relações, é o primeiro passo para a gente modelar o banco. Então, até o próximo passo.